Um baseado por dia afasta o médico. Então, o Nepal está pronto para ser legal novamente. A maconha está ligada à criação e à paz. Se é a nação do Senhor Shiva, tem relação com maconha. A cannabis do Nepal é considerada a melhor do mundo, certo? Ela se tornou ilegal devido à pressão dos Estados Unidos. Assim, a guerra às drogas de Richard Nixon proibiu a cannabis em um de seus lares espirituais. Milhares vão anualmente a Kathmandu para homenagear o deus hindu Shiva. Embora o festival Mahashivaratri ocorra em todo o mundo hindu, algo diferencia as celebrações no Nepal. Aqui, na grande noite de Shiva, as leis sobre a cannabis do país são brevemente ignoradas, permitindo que os participantes tomem parte em um ritual tão antigo quanto o próprio festival, fumar maconha em nome de Deus. Inspirados por antigas lendas que associam Shiva à erva sagrada, alguns participantes praticam o chamado Shiva Bhuti, ou bênção de Shiva. Fumar um monte de maconha. Estamos no templo Pashupatinath, os senhores de todos os seres. Este é um dos lugares mais sagrados do mundo. Hoje celebramos o Shivaratri, dia em que o Senhor Shiva apareceu. Durante o Shivaratri, as pessoas consomem maconha, acreditando que ela cura o corpo. No sul da Ásia, nosso produto foi apreciado pela civilização babilônica, onde foram encontradas inscrições mencionando suas origens no reino do Himalaia. Uso isso ocasionalmente, não de forma imprudente. Disseram que a maconha leva a drogas mais pesadas, mas fomos enganados. Por causa disso, a maconha foi proibida nos últimos 50 anos. Mas ela continua profundamente enraizada em nossa filosofia religiosa. Seguimos essa prática há milhares de anos aqui. Ela remonta ao tempo da criação, durante a agitação do oceano. O Senhor Shiva bebeu o veneno que surgiu da agitação. Ele usou erva para se aliviar, como está escrito em nossas escrituras. Shiva é o grande deus que o mundo admira. O Nepal é considerado sua residência espiritual. Nós o homenageamos hoje. A cannabis integra tradições religiosas e medicinais do Nepal há séculos. Em um dos 4 textos sagrados do hinduísmo, a cannabis é mencionada como uma das 5 plantas mais sagradas da Terra. Alguns sadhus creem que fumar maconha aprofunda a meditação, o que faz sentido. Ela também tem longa tradição na medicina ayurvédica como remédio para dores e problemas digestivos. Nas décadas de 1960 e início de 1970, o Nepal era uma parada importante na rota hippie. Viajantes ocidentais lotavam as lojas licenciadas pelo governo na chamada Freak Street de Kathmandu, que vendiam abertamente maconha e o muito procurado haxixe nepalês feito à mão, conhecido como charas. Em julho de 1973, pressionado pelos Estados Unidos, o governo do Nepal revogou todas as licenças de cannabis. Alguns anos depois, a maconha foi completamente proibida. O Nepal assinou a Convenção Única da Organização das Nações Unidas de 1961, que impunha rígido controle ao cultivo, comércio e uso de entorpecentes. Fomos obrigados a assinar a Convenção de 1961 contra a cannabis, mas hoje os Estados Unidos vendem cannabis mundialmente. Nosso conhecimento ancestral foi transmitido por 10 mil anos, mas fomos proibidos e empobrecidos. Porque o álcool, que causa milhões de mortes, é amplamente disponível, mas a cannabis segue proibida. Somos a terra-mãe dessa planta, dela são feitos remédios para a humanidade. Também é usada em alimentos, roupas e moradia, oferecendo abrigo e itens essenciais. E tudo mais, é realmente o rei das ervas. Rei das ervas. No início dos anos 70, a cultura hippie estava em alta. Jovens de cabelos compridos e calças estilosas estavam ocupados fumando maconha, espalhando amor e protestando contra a guerra do Vietnã.
Richard Nixon via a contracultura como ameaça e decidiu combater as drogas para enfrentá-la. Em 1971, ele iniciou sua fracassada guerra às drogas e intensificou a repressão. Apesar de admitir em privado que a maconha não era tão perigosa, declarou o abuso de drogas como inimigo público número 1. Sua administração pressionou países menores como o Nepal a adotar leis antidrogas mais rígidas, usando ajuda financeira e diplomática como troca. A cannabis cresce naturalmente em todo o Nepal, das planícies às encostas do Himalaia. Em algumas aldeias é tão comum que os agricultores a tratam como uma erva daninha. Mesmo hoje, apesar da proibição, ainda há maconha crescendo e sendo cultivada por agricultores em todo o país. Eu observo minhas pequenas plantas crescerem gradualmente. É como cuidar da minha própria família. Elas crescem melhor quanto mais cuidado e amor eu dou a elas. Cada flor que desabrocha me enche de alegria. Estou convencido de que a maconha é a erva medicinal número 1 do mundo. Esse remédio salva vidas para quem está doente. É bom para pacientes com câncer e pessoas com vírus da imunodeficiência humana. Tenho cultivado cannabis para fins medicinais nos últimos 6 a 7 anos. O primeiro motivo é o meu próprio problema de saúde. Foi por isso que comecei. Descobri que era soropositivo para vírus da imunodeficiência humana no Hospital Saptajung. O médico me disse que eu tinha apenas 3 meses de vida. Enquanto eu contava meus dias, fiquei pensando no que fazer. Eu descobri que a cannabis tem benefícios medicinais para o vírus da imunodeficiência humana. Quando era legal, hippies e estrangeiros vieram aqui em grande número. Eles encontraram a melhor qualidade de maconha no Nepal. Foi assim que o Nepal ele ficou conhecido mundialmente. Desde a proibição da maconha, a economia piorou. Queremos legalizá-la não para usarmos, mas para fortalecer a economia e criar empregos. Exportar maconha vai impulsionar a prosperidade do nosso país. Quando a maconha se tornou ilegal, as pessoas e a polícia passaram a vê-la como algo prejudicial. Os usuários foram rotulados como gajadi, ou maconheiros, cidadãos de terceira classe. Foi assim que eles lavaram o cérebro da sociedade nepalesa. Qualquer pessoa que queira consumir maconha no Nepal ainda enfrenta problemas porque a discriminação ainda existe dentro da família e da sociedade. Eu venho lutando para legalizar a maconha no Nepal há muito tempo. Eu organizei várias campanhas. Milhares de pessoas se juntaram para apoiar a legalização da maconha. Jovens e idosos, todos nos apoiaram. Como acontece em praticamente todos os países do mundo, a cannabis é a droga mais usada no Nepal. Embora tecnicamente seja ilegal fumar, a fiscalização da maconha pode ser bem relaxada e ela continua sendo um elemento básico da cultura jovem. Uma das principais figuras do movimento de legalização é o rapper Chirag, também chamado de 555, cuja música celebra abertamente a tradição milenar de ficar muito chapado. Antes de algo importante, prefiro vir aqui e ficar com alguma bênção de Deus. A cannabis faz parte da minha vida desde os 16 anos de idade. Ela sempre me deixa em paz e humilde, e meu avô sempre foi um grande maconheiro. Deixa eu fumar um baseado. Antes do meu show, sempre fumo um baseado. Preciso disso. Antes de fazer meu evento, escrever uma letra, encontrar meus amigos e trabalhar, eu preciso desse cara.
Como artista da cannabis tem sido uma grande parte. Sempre me ajudou a fazer música e a manter o foco nas minhas letras e em ser criativo. Maconha. Sempre foi só uma planta e acho que não deveria ser chamada de droga. A educação é fundamental para todos, principalmente os jovens. Quero mostrar às pessoas que a maconha não é ruim para que a usem corretamente e não a vejam como tabu. Eu também falo muito sobre o uso da maconha nas minhas músicas. Nós não dizemos maconha. No Nepal, usamos o termo tuk. A primeira música que eu gravei foi Tupendra, então era toda sobre ficar chapado e fumar um baseado. Eu represento a juventude no Nepal. Acho que eles gostam da minha música, principalmente por causa da maconha. Após décadas de proibição, o governo do Nepal finalmente começa a ouvir seu povo. No verão de 2024, o ministro das Finanças anunciou planos para legalizar o cultivo e consumo medicinal, mas ainda não foram concretizados. A cannabis ainda é tecnicamente ilegal, mas faz parte importante da cultura de homens santos a jovens fãs de rap. O irmão sempre nos motiva, especialmente a juventude de hoje. Nossa bong tem 555 nela. Sou um grande fã do Chirag, irmão. Um fã muito grande. Irmão, a maconha ela é bem popular aqui. Hoje em dia é comum entre os jovens. Legalizar a maconha é a única maneira do nosso país prosperar. E Deus nos deu um solo maravilhoso, mas e uma atmosfera maravilhosa para cultivar a maconha. Não entendo por que o governo demora tanto para legalizar isso. Todo jovem no Nepal se identifica comigo, pois todos usam maconha lá e é preciso alguém para falar disso. O Nepal está preparado para ser legalizado novamente. Legalize o Nepal. A cannabis ocupa um lugar especial na cultura nepalesa. Com mais estados dos Estados Unidos legalizando a maconha e reconhecendo seu valor medicinal, a histórica guerra americana contra a cannabis está mais frágil do que nunca.